sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como... Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Convidar as crianças para vir até a frente, para a gente estar orando por elas, né? Para elas ir para a escolinha. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida das crianças, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Que o Senhor venha cuidar delas, Senhor. E que o Senhor também possa abençoar, Senhor. E também, Senhor, nos direcionar, nós, Pai, Senhor, a mantê-las sempre, Senhor, nos seus caminhos, Senhor. No caminho bom que é Tu, Jesus. Eu consagro cada criança e a cada pai aqui também que representam elas, no nome de Jesus. Amém, Jesus? Amém. Amém, irmãos? Eu quero trazer uma palavra para os irmãos que está em Jeremias 17, 10. Na verdade, 9 e 10, eu vou ler aqui. 2 versículos. Jeremias 17, versículo 9 e 10. Amém, irmãos? Então aqui no 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. E o povo diz: isto é para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Amém, irmãos? Então, meu irmão, quem nunca seguiu o coração e se deu mal, né? Eu, particularmente, nossa, se eu fosse falar, a gente ia ficar aqui a noite toda, né? Do tanto que meu coração botou na estrada, né? Nosso coração, ele é por natureza mau, né? Porque quando Deus criou Adão, Ele deu um coração puro para Adão. Mas aí houve ali aquela coisa toda ali e o coração do homem se corrompeu. Desde então a gente também temos um coração, infelizmente temos um coração mau. Temos um coração mau, irmão. E enganoso, né? Que engana e se deixa enganar, né? Então, irmãos, o que eu tenho a dizer é que a gente procura não ir pelo coração, tá? Porque o coração faz a gente se decepcionar com pessoas, faz a gente fazer maus negócios, más escolhas, e que às vezes trazem muito, né? Traz muito, como é que eu vou dizer, prejuízo, né? Traz muito prejuízo. Não estou falando só na área financeira, não. Estou falando em todas as áreas, né? Emocional, financeira, desilusão, tudo está aqui, né? Tudo é gerado dentro do nosso coração. E infelizmente nós não temos essa capacidade de mandar no coração, assim, mandar 100%. O que a gente pode fazer é pedir para Deus que Ele nos guie e que o nosso coração esteja alinhado ao dele, né? Porque aqui no versículo 10 está dizendo que Ele esquadrinha o nosso coração. Porque nem nós mesmos conhecemos nosso coração, tá? Porque às vezes até a gente se engana mesmo, porque a gente acha que está tudo bem, que está tudo legal. Não, o coração está ali, nos enganando. Então, o único que conhece a nós e conhece nosso coração é Ele, é Deus. É Ele. Então, irmãos, que a gente possa alinhar a nossa vontade, que vem do nosso coração, com a vontade do Senhor. Porque Ele sim sabe o que é bom para nós. Aí sim, a gente vai começar a ter umas escolhas que valem a pena.
porque a vida é feita de escolha. Infelizmente, infelizmente também a gente faz escolha todos os dias. Escolha de trabalho, escolha até no mercado, você escolhe o mais barato, mais caro, tudo é escolhas. E toda escolha tem o seu retorno, né? Seja para o bem ou para o mal. E tudo começa no coração, irmãos. O nosso coração. Amém, irmãos? Então, eu espero ter aqui, né, ajudado. Isso ajudou muito a mim, essa palavra, porque realmente eu já passei ali alguns bocados por fazer escolhas erradas, por seguir meu coração. E sem consultar a Deus também, né? E está tudo ligado ao coração, tudo um liga ao outro. Escolha buscar a Deus em primeiro lugar e pedir que Ele, né, sonda nossos corações e que nós venhamos fazer conforme o coração dele, porque Ele sim tem um coração perfeito, nós não, nosso coração é enganoso. Amém, irmãos? Então eu quero orar, fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada, Senhor. Quero pedir, Senhor, que o Senhor sonde cada coração aqui presente, Senhor, e que esquadrinhe cada coração, Senhor. Que venhamos entregar o nosso coração, que é enganoso, Senhor, para Ti, Senhor. Para que Tu possa, Senhor, Tu sim, Senhor, possa esquadrinhar nosso coração, Senhor, e nos dirigir, Senhor, conforme o Teu coração e conforme a Tua vontade, Jesus. Amém, irmãos? Amém, Senhor. Hoje estou na vez, Deus me deu a honra de mais uma vez estar trazendo a mensagem, irmãos. E é o Espírito Santo quem faz todas as coisas na nossa vida. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então, irmãos, é o Espírito Santo quem trabalha na nossa vida, é o Espírito Santo quem intercede por mim, é o Espírito Santo quem intercede por você junto ao Pai. Amém? Nessa noite o nosso coração vem estar aberto para Deus realizar em cada um de nós o seu querer e o seu efetuar. Amém? Para iniciar a nossa mensagem de hoje, peço aos irmãos que estão, cada um que está aí com tua Bíblia, que abra comigo lá no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 2. Para quem não tem Bíblia, aqui atrás no projetor, você pode acompanhar a leitura. Amém, irmãos? Todos encontraram em nome de Jesus? Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. Irmãos, hoje nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Amém? Então deixa a tua Bíblia aberta, acompanha bem a leitura, porque Deus ele vai falar nessa noite em nome de Jesus. Diz assim, Romanos 12 e 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Não se amoldem a este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nesse versículo, nós podemos observar que Deus ele tem uma vontade para a nossa vida, que é o que? Boa, perfeita e agradável. E essa vontade de Deus, irmãos, ela não está restrita apenas para a irmã Elivânia, para o pastor Sérgio, para a irmã Carla. Nós sabemos que quando Jesus, ele morreu na cruz, o Senhor ele não disse, eu vou morrer por uns e por outros, não. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para que a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, aconteça na vida de todos nós. Mas para que essa vontade, irmãos, ela se cumpra, é necessário que nós venhamos ter a nossa mente o quê? Transformadas.
transformada, né? Aqui no versículo a gente leu: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Então, irmãos, o que é que o crente, o cristão, ele precisa ter consigo durante a sua caminhada? Que quando o Senhor, ele nos chama para andar com Jesus, quando Deus, ele nos apresenta a sua palavra, nós precisamos, irmãos, ter o padrão de vida o quê? Transformado. Não tem como, irmãos, eu declarar que sou cristã, que sou serva de Deus, e eu levar a minha vida de todo jeito. A palavra do Senhor, ela diz que nós somos a carta viva de Deus. E essa carta, irmãos, não é uma carta que foi escrita de todo jeito. Ela foi escrita pelo próprio Deus. Então, como é que eu posso moldar a minha vida pela palavra do Senhor? Transformar a minha mente através da palavra de Deus. É quando o Senhor, ele fala algo ao meu coração, pela sua palavra, Deus, ele vai se revelando. Quando Deus usa alguém para falar, e a partir desse momento eu pego essa palavra, eu creio que essa palavra, ela é verdadeira, e eu começo o quê? A praticar. Antes eu era uma pessoa que tinha prazer na farra. Antes eu era uma pessoa que tinha prazer no vício, eu tinha prazer em mentir, eu tinha prazer em enganar, em passar a perna em alguém. Mas hoje Deus, ele me corrigiu, o Senhor me ensinou que isso aqui não é certo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de lado e começar a praticar o quê? Aquilo que o Senhor tem me ensinado. Então isso, irmãos, é ter a mente o quê? Moldada pela palavra de Deus. A partir do momento que Deus, ele fala comigo na sua palavra, eu começo a praticar. E Deus, ele fala mais algo interessante aqui, que não se amoldem ao padrão desse mundo. Por que Deus, irmãos, ele nos dá esse alerta para a gente não ter a nossa mente moldada ao padrão desse mundo? Se você for ler a Bíblia, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz que esse mundo, ele jaz em quem? No maligno. Esse mundo jaz no maligno. Então, se eu quero ser de Deus, se eu quero ser verdadeiramente de Jesus e quero honrar ao Senhor na minha caminhada e tenho vontade de morar no céu, eu não posso deixar a minha mente ser corrompida pelas coisas dessa terra. Por quê, irmãos? Porque tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Tudo isso aqui um dia vai o quê? Ficar. Irmãos, e quando a gente fala isso, não é historinha para boi dormir. Quando a gente fala, é aquilo que está o quê? Escrito. E eu creio, irmãos, que aqui tem algumas pessoas que já têm alguns anos de caminhada com Jesus. E essas pessoas que têm alguns anos de caminhada com o Senhor, já viveram algumas experiências espirituais. Eu também tenho alguns anos, não chega a ser muito, mas eu tenho 16 anos de caminhada com Jesus. E nesse tempo eu já vivi algumas experiências com o Senhor. Então, por que, irmãos, que nós não podemos duvidar dessa palavra? Quando eu falo de experiência com Jesus, é porque nesse tempo de caminhada eu já vi na minha vida e já vi na vida de outras pessoas acontecer aquilo que está o quê? Escrito. Então, quando Deus diz, olha, não se molde ao padrão desse mundo, viva aquilo que a palavra diz, o Senhor está falando o quê? A verdade. O Senhor está nos dando uma direção para que nós venhamos acertar e viver aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Então, se eu quero viver essa boa vontade perfeita e agradável de Deus, tem que ter o quê? Uma condição, que é o quê? Me moldar pela palavra de Deus. Eu menti, o Senhor disse que isso aqui é errado. Então, a partir de hoje eu não vou mais o quê? Mentir. O Senhor falou que estar preso a vícios é algo errado. O que é que eu vou fazer? Vou lutar pela palavra, pela minha libertação. E assim, irmãos, é dia após dia. Eu dei alguns exemplos, mas pode ter uma situação na tua vida que é particular, é entre você e Deus. Mas que você vai ter que lutar para que a libertação aconteça.
vai ter que se esforçar para que Deus ele venha tratar contigo e a tua libertação aconteça. Amém, irmãos? Vamos um pouquinho agora lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Você está em Romanos, você vai voltando, Atos, João, Lucas, Marcos e Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 7. Deixa a tua Bíblia bem no cantinho aí que nós vamos passear um pouquinho, tá? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Todos encontraram? Amém, irmãos? Podemos ir à leitura? Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva a quê? A perdição. E Jesus ainda fala, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, irmãos, Jesus aqui, ele faz um alerta muito importante para a nossa vida. E algo, irmãos, que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Irmãos, nós não podemos brincar com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, irmãos, ela é séria. E a gente tem que considerar isso na nossa caminhada. Jesus aqui, ele dá o exemplo de duas portas, que é a porta larga e a porta estreita. E nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele morreu na cruz, ele pagou um preço para que nós viéssemos a alcançar o quê? Salvação. Mas, para entrarmos no reino de Deus, irmãos, não é de todo jeito. O crente precisa ter isso em mente. Não é de todo jeito que se entra no reino de Deus. Muitos usam a desculpa, Jesus pagou um preço. Quer dizer então que porque Jesus pagou o preço, eu tenho que andar de todo jeito porque o preço ele já foi pago. Então, se o preço já foi pago por Jesus, eu tenho que andar de todo jeito e Deus não vai desconsiderar isso, né? Mas Jesus, ele nos alerta. Existem duas portas. A porta que é estreita e a porta que é o quê? Larga. A porta estreita, irmãos, representa Cristo e as nossas decisões perante a presença de quem? De Deus. E a porta larga representa o quê? O mundo e as suas escolhas. Então, irmãos, que nessa noite, quem não conhece ainda a palavra de Deus, possa escolher a porta estreita, que é quem? Jesus. Que você escolha a porta estreita, porque, irmãos, pode ser até difícil a vida do cristão. Por quê? Porque é uma vida que existe renúncia, é uma vida onde muitas vezes, em algumas situações, tu vai querer dizer não, mas tu tem que dizer sim. Muitas vezes tu vai querer agir de uma forma, mas porque tu quer entrar pela porta estreita, tu vai considerar aquilo que Jesus falou e tu vai dizer, opa, não é por aqui. Não é dessa forma que o Senhor tem o quê? Me ensinado. E sabe o que é triste disso tudo, irmãos? É que o Pai, o Senhor, Ele tem nos ensinado. Mas infelizmente, irmãos, isso que eu vou falar não acontece só aqui. Infelizmente, eu nunca vi, irmãos, as pessoas brincarem tanto com a palavra do Senhor. E quando eu falo isso, não é apenas para quem está aí fora. Não é apenas por pessoas que não frequentam um ambiente como esse aqui. Por quê, irmãos? Porque tem muitas pessoas que estão dentro dos templos, têm ouvido a palavra, Jesus tem dado oportunidade, mas a pessoa não quer se consertar. E uma coisa que nós temos que ter, irmãos, hoje, Jesus, ele é o nosso advogado. Mas chegará o dia em que ele vai ser o que? O nosso juiz. E sabe o que era que Deus falava hoje à tarde ao meu coração? Que o Senhor, ele não vai ter por inocente aquele que ouviu a palavra. Deus dizia ao meu coração, não vou ter por inocente aquele que conheceu a verdade e não quis.
E Deus, ele vai tratar com essas pessoas, irmãos. Deus, ele vai tratar com aqueles que estão na casa do Senhor, ouvindo a verdade, mas infelizmente não estão aceitando essa verdade, muitas vezes escandaliza até a palavra do Senhor. Por quê? Porque muitos olham e dizem assim, ser crente igual a fulano, ser crente igual a cicrano, em vez de trazer a pessoa para Jesus, está fazendo o quê? Afastando pelo mau comportamento, pelo mau testemunho, aquela carta viva que Deus disse que nós seríamos, não está sendo representada. E infelizmente, com as nossas atitudes, temos o quê? Afastado. Em vez de trazer pessoas para Jesus, nós temos o quê? Afastado. Eu lembro, irmãos, que quando eu aceitei Jesus, eu já estava bem determinada, eu sabia o que eu queria. Né? Deus, ele começou a trabalhar na minha vida bem antes de Jesus me resgatar. O Senhor já foi tirando algumas coisinhas que eu sei que não era a vontade de Deus. Então, Deus começou a trabalhar e depois me resgatou. E eu lembro que quando eu falei para a minha família, para o meu pai resistiu muito. Eu creio que até hoje ele já aceitou porque ele viu a mudança na minha vida. Mas o meu pai, ele foi criado em um sistema religioso e, infelizmente, quando a pessoa está presa nessas coisas, é bem difícil, né? Só com muita oração. Com oração, com testemunho. E eu lembro que quando eu falei, teve uma tia minha que olhou e falou assim, mas seja crente de verdade. Né? Na hora eu fiquei assim, né? Aquilo não mexeu muito comigo, mas eu nunca esqueço. Seja crente de verdade. Né? Então, se ela deu esse conselho para mim, é porque ela via pessoas que se diziam crentes e, infelizmente, não se comportavam como cristão. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado. Jesus, ele nos apresenta aqui e fala que existem as duas portas. E essas duas portas, irmãos, podem ser as escolhas que a gente faz. Ou eu escolho a porta estreita, que é Jesus, e vou para a glória com o Pai, ou infelizmente eu escolho a porta larga, que representa o mundo, as suas escolhas, e o destino final a gente não precisa nem falar qual é. Então, que a tua escolha seja Jesus, que você ande com o Senhor, sabendo, irmão, que vale a pena a gente renunciar, vale a pena a gente, muitas vezes, se sacrificar, pagar um preço, porque, irmãos, a palavra do Senhor, Jesus, ele disse, eu vou para o Pai, eu vos envio o Espírito Santo, eu vou para o Pai, porque eu vou preparar o que para nós? Morada. Jesus disse, eu vou preparar morada. E quem conhece a palavra de Deus, sabe que tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria quando antecedesse a sua volta, já está o quê? Se cumprindo. A gente olha para o mundo, irmãos, e não tem assim uma notícia boa. Tu vai lá na rede social, tu vai, liga tua TV para assistir um jornal, infelizmente a gente não tem muito prazer naquilo que a gente escuta, porque é só o quê? Destruição, é só coisa ruim. Então assim, irmãos, é um sinal que Cristo está nos dando. Aquilo que ele falou está o quê? Acontecendo. Então é hora da igreja fazer o quê? Despertar. É hora de despertar da igreja. Se nós realmente queremos ver se cumprir na nossa vida aquela promessa que Jesus disse, eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada e depois o Senhor vem buscar a igreja. Se nós queremos ser a igreja que vai subir e morar com o Senhor, irmãos, precisamos nos preparar. Amém? Tu está em Mateus, você vai passar Marcos, e você vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Amém, irmãos? Versículo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9,
versículo 23. Esperar só alguns encontrarem aqui, tem alguém que não encontrou ainda, esperar só um pouquinho para a gente fazer a leitura. Amém, irmãos? Agora podemos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Então, quando Jesus ele fala disso aqui, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o Senhor ele está falando de quê, irmãos? De renúncia. Ele diz: do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, irmãos, não tem como a gente dizer que é de Jesus, que segue Jesus, se nós não seguirmos esse princípio aqui que ele fala, de renúncia. Não tem como, irmãos. Eu andar com Jesus, esquecer da vontade do Pai e bater o pé que a minha vontade aqui tem que o quê? Que acontecer. E pasmem, irmãos, tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Quando eu falo assim, muitas pessoas, porque, irmãos, eu não vou falar sobre algo de alguém que seja inocente. Quando eu falo de pessoas que conhecem, são pessoas que Deus está tratando, que o Senhor tem ensinado, mas não querem o quê? Obedecer. Infelizmente, existe esse tipo de gente. E não tem como, irmãos, andarmos com Jesus e não negarmos a nós mesmos. Jesus, ele fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder por causa de mim e do Evangelho, este salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e destruir-se a si mesmo? Então, irmãos, não vale a pena a gente querer muitas vezes que prevaleça o nosso querer, a nossa vontade, sendo que o Senhor ele nos apresenta uma vontade, o Senhor ele nos apresenta algo que é o quê? Melhor. Então não adianta eu querer negociar muitas vezes aquilo que a palavra do Senhor condena. Se Deus fala, irmãos, que é por esse lado que eu tenho que ir, que aqui é o lugar que vai dar certo, eu tenho que fazer o quê? Obedecer, porque aqui vai ser melhor. Mas tem pessoas que é assim, Jesus está chamando para ir por aqui, a pessoa, não, eu vou por aqui porque aqui é o quê? Melhor. E muitas vezes, irmãos, é uma oportunidade que aos nossos olhos é algo bom, mas lá na frente não vai dar certo. Eu creio que muitas pessoas aqui já tiveram essa experiência de muitas vezes, é uma oportunidade, eu vou abraçar porque é algo que parece bom e lá na frente, infelizmente, não era aquilo tudo. Eu já passei por isso uma vez. Uma porta de trabalho que se abriu aos meus olhos era algo muito bom. Eu pedi demissão do que eu estava antes porque eu ia abraçar aquela vontade que era algo muito bom. A proposta parecia ser boa. Mas por não orar a Deus sobre aquilo, lá na frente eu me dei o quê? Muito mal. E é assim, irmãos, quando nós não buscamos uma direção por parte de quem? Do Senhor. Jesus, ele foi o primeiro a renunciar, a buscar a vontade do Pai. Jesus, quando ele estava para passar pela cruz, ele disse o quê? Senhor, que não seja feita a minha vontade. Né? Jesus, ele renunciou quando deixou a glória dele lá no céu e veio para a terra. Passou pelo processo todo e morreu na cruz. Aí eu pergunto, irmãos, será que se a gente olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada, errantes, julgadores, falhos, que muitas vezes somos desagradando ao Pai, olhando para as nossas atitudes, será que Jesus ele merecia passar por aquilo tudo por nós? O Senhor ele não merecia, porque ele é santo e ele é justo, ele não merecia, mas o Senhor escolheu. Eu vou passar.
Eu vou passar por fulano, eu vou passar por ciclano, eu vou passar pelo assassino, eu vou passar pela macumbeira, eu vou passar na cruz, vou morrer a morte de cruz por aquele que mente, por aquele que rouba. Então, a primeira renúncia, irmãos, aconteceu quando Jesus decidiu passar por tudo isso. Por mim e por você, que não somos o quê? Merecedores. Mas o Senhor, Ele passou. O Senhor, Ele disse não para si mesmo, para que a vontade do Pai acontecesse. E nós, muitas vezes, irmãos, coisas pequenas, coisas que muitas vezes não têm tanta relevância na nossa vida, nós não temos a coragem de dizer não, ou de dizer sim para o Senhor. Muitas vezes é uma amizade que o Senhor não quer na tua vida, porque Deus sabe que aquilo vai trazer destruição. Ah, mas eu não posso ficar sem a amizade da fulana, eu não posso ficar sem a amizade do cicrano. Muitas vezes é um contrato, irmãos, de trabalho que parece algo bom. Ah, é a oportunidade da minha vida. E nós não queremos renunciar, mesmo sabendo que algumas vezes, nessa oportunidade, a gente vai precisar fazer algo que Deus não aprova. Muitas vezes, irmãos, é por um copo de cerveja. Muitas vezes, por um copo de cerveja, irmãos, a gente não tem coragem de dizer não para aquilo, para ter a presença de Jesus na nossa vida. Olha só como é que nós, muitas vezes, tratamos o Senhor. Com falta de renúncia por coisas que são o quê? Pequenas. Para a gente fechar, irmãos, peço que tu abra lá no Evangelho de João, é mais à frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14. João, capítulo 14. Irmãos, eu aprendi que a nossa vida espiritual ela tem que ser levada a sério. Porque embora, irmãos, a gente não veja, enquanto eu estou aqui pregando, irmãos, há uma luta no mundo espiritual, sabia? Pela minha vida e pela tua vida. O diabo, ele não quer que você conheça a verdade. Por quê? Porque ele sabe que se tu conheces a verdade, tu é liberto. Jesus, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que você possa escolher a partir de hoje andar com o Senhor, que você possa escolher renunciar, que você possa escolher viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Não vou dizer que é fácil, porque a gente luta contra a nossa carne. E o crente que diz que é fácil, ele tem que repensar, porque não é assim, a gente é tentado todos os dias. Todos os dias a gente é tentado. Mas é algo, irmãos, que vai passar. Jesus, ele prometeu que isso tudo irá o quê? Passar. Isso ele tem uma promessa de um lugar onde não haverá lágrimas e onde não haverá dores. Amém? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim, olha que essas palavras são de Jesus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Vou ler só mais uma vez. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, observa que aqui no finalzinho desse versículo, Jesus, ele faz uma promessa. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei, algumas traduções me revelarei a ele. Então Jesus, ele disse, se você me ama, se você guarda a minha palavra, se você obedece a minha palavra, eu vou o quê? Me revelar para você. Tu vai orar e eu vou o quê? Responder. Há uma promessa de Deus, irmãos. Há uma promessa do Senhor. Aquele que me ama, esse vai o quê? Guardar os meus mandamentos. Porque, irmãos, amar verdadeiramente o Senhor não pode ser só em palavras. Nós não podemos, irmãos, dizer que amamos Jesus apenas por palavras. Mas nós precisamos
demonstrar o nosso amor ao Senhor através de quê? De atitudes. É através de atitudes que nós demonstramos o nosso amor a quem? Ao Senhor. Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que verdadeiramente me ama. Então, se você tem um mandamento e você guarda e você diz não ou você diz sim, por amor a Jesus, pode ter certeza de uma coisa, que o Senhor ele tem contemplado tudo isso. Mas se temos sido infiel também, irmãos, dizemos que amamos ao Senhor, muitas vezes choramos, muitas vezes parece que estamos nos rendendo, mas na primeira oportunidade que surge, eu faço tudo o contrário, eu não lembro do Senhor. Não adianta eu chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu te amo, porque o Senhor ele vai avaliar as nossas atitudes. O Senhor ele vai avaliar o nosso procedimento. E algo que a gente tem que ter também na nossa mente, irmãos, é que o Senhor, ele é um Deus onipotente e onipresente. O que isso significa, irmã? Que palavra é essa? Eu nunca ouvi falar. Isso significa, irmãos, que Deus, ele vê, conhece todas as coisas e em todos os lugares o Senhor está o quê? Presente. Que o Senhor está presente em todos os lugares. Que todas as nossas ações, elas são o quê? Contempladas. Até aquilo que não saiu de dentro de nós, o Senhor conhece. Então, muitas vezes, eu estou no meu local de trabalho, eu vou ali para um lugar escondidinho, eu vou fazer aquilo que o Senhor não se agrada, porque ninguém está vendo. Daí eu pergunto, Senhor, que agora, será que Deus agora ele é cego? Será que Deus agora deixou de sondar, Deus deixou de enxergar? Claro que não, irmãos. Então a nossa vida, ela precisa, a nossa vida espiritual, ser o tempo todo vigilante. Nós precisamos ser o tempo todo vigilantes. Para quê? Para que quando o noivo voltar para buscar a igreja, irmãos, nós não sejamos pegos de surpresa. Jesus, ele vai voltar. O Senhor tem dado o quê? Sinais da sua volta. Jesus, ele morreu na cruz para te salvar. O Senhor morreu na cruz para me salvar. Por quê? Porque Jesus, ele ama a nossa alma. E o Senhor quer salvar cada um de nós. Tenha isso no teu coração. Se você tiver que renunciar a algo por amor a Jesus, faça. Porque muitas vezes aquilo que é para a gente parece ser perda, mas se é algo que agrada o coração de Deus, pode ter certeza que é o quê? Vitória. Eu sempre costumo dizer assim, que para você ganhar com Deus, vale a pena você perder com o homem. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não vou fazer isso aqui. Tem, às vezes, você está diante de uma situação que você sabe que ou você escolhe agradar a fulano ou agradar a Deus. Aí você para e pensa, mas se eu não concordar com isso aqui, a fulaninha ou cicrano vai ficar triste. Mas aí você para e pensa, mas será que isso aqui, o que é que a Bíblia, as Escrituras, fala sobre tal situação? Daí você para, analisa, vê se aquilo ali não está contrário à vontade de Deus. Aí eu sempre falo, entre perder com o homem e com Deus, escolha perder com o homem. Por quê? Porque você perde hoje com o homem, mas lá na frente o Senhor ele vai te honrar. Amém, irmãos? Guarde isso no teu coração. Seja fiel àquilo que Deus tem te ensinado. Ainda que aos teus olhos é algo difícil, mas lá na frente Deus ele vai te honrar, porque o Senhor, quando ele vê que a gente honra ele nos honra também. Ele diz na sua palavra, eu honro aqueles que me honram. Então o Senhor ele nos faz essa promessa, se você honra a Deus, o Senhor ele vai te honrar, e que você fique firme. Você que já está com Jesus, fique firme. Você que não conhece o Senhor ainda, que você busque uma decisão por Cristo, e que você tenha algo no teu coração. Isso aqui tudo um dia vai o quê? Passar. Isso aqui é algo que é transitório, é passageiro. Mas a nossa vida com Cristo, irmãos, é algo que é eterno. E essa decisão eu não posso tomar por você.
Você que tem que escolher. O que é que você quer hoje? Você quer a porta larga ou você prefere a porta estreita? A decisão é de cada um. Eu creio que se a gente pudesse escolher pelo outro, irmãos, era muito bom, né? Era muito bom porque aqui não tinha espaço. Não tinha espaço para mais ninguém. Porque isso aqui está o quê? Cheio de pessoas para aprender de Jesus. Mas, infelizmente, não podemos. Mas você tem o poder de ficar firme, de buscar, de se agarrar, de se prender a Jesus. Amém? Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gota.